Êxodo 19, terminando a nossa leitura de hoje, né? Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Veja, ao terceiro mês, 3 meses e 90 dias, eles chegaram a esse deserto chamado Sinai. Porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos livrei sob as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, sempre havendo um intercessor, né? Aqui Moisés, hoje Jesus Cristo. Então, Moisés aqui era um interlocutor, um intercessor, um mediador entre Deus e os homens. Deus falava, Deus não falava com os homens, porque os homens, onde havia o homem, havia pecado. Então Deus não habitava no meio do pecado, escolhia um para conversar com o povo, levar a sua palavra ao povo. Nesse momento, esse um era Moisés. E veio Moisés, chamou os anciões do povo e expôs diante dele todas as palavras que o Senhor tinha dito, tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem ele as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Então ele está dizendo ali que haveria uma manifestação de Deus ao terceiro dia, mas que o povo teria que se santificar, lavar suas roupas, ficar bem apresentável para esse grande dia, que era o terceiro dia. E marcará limite ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar ao monte certamente morrerá. Ou seja, haveria ali no monte a manifestação de Deus, certo? Toda a congregação, todos eles teriam que se santificar, e isso iria acontecer no terceiro dia. Mas ali só quem ia subir aquele monte era Moisés. O povo iria estar limitado ao pé do monte, não poderia passar por uma determinada área. Se quem passasse daquela área estaria morto. Veja que diferença hoje nós, imagine que a igreja fosse o local onde nós iremos nos encontrar com Deus, e aí Deus só escolhesse um apenas que pudesse entrar ali naquela igreja. No caso de Moisés no monte, só ele poderia conversar com Deus, e todos os outros ficassem do lado de fora esperando o que Deus tinha falado através de Moisés. Era mais ou menos assim. Então o povo tinha que ficar lá embaixo vendo toda aquela manifestação, aquela nuvem ali, aquele estrondo ali falando com Moisés, e o povo ali embaixo sem poder passar daquele limite ali. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo, e santificou o povo, e lavaram as suas roupas, e disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher, não
não deveriam também ter relacionamento com suas esposas nesse dia, né? É um dia exclusivamente de santificação. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis a sua mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos sobre o monte, uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. É a manifestação de Deus. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Ou seja, justamente que não podia se chegar muito para aquele monte, que ia ser torrado, ia ser queimado, porque o fogo, o monte estava fumegante. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Veja que fantástico, né? Aquele que não cria que era capaz de alguma coisa, hoje está aí dialogando com Deus. É o único que poderia ter esse prestígio, esse privilégio de falar com Deus, de conversar com Deus. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo que não ultrapasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca termos ao redor do monte e santifica-o. E disse o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isso. Então o único que tinha esse privilégio realmente era Moisés, e em alguns casos Arão ia e acompanhava, certo? O privilégio de conversar com Deus era exclusivo a uma pessoa, no máximo duas, certo? Hoje nós temos esse direito e recebemos e não exercemos, não oramos, não lemos a palavra de Deus, não conversamos com Deus. E aí Deus está mostrando aqui o quão é importante esse diálogo, de ter esse diálogo, de ouvir o que Deus quer para a nossa vida através da leitura da sua palavra, e também conversarmos com Ele, expormos para Ele os nossos desejos, os nossos anseios. Então nós ficamos por aqui hoje, que Deus te abençoe. Não esquece de dar um dedão aí, se inscreve no canal, valeu!